doce de leite. Vamos esperar mais um pouquinho, né? O pessoal está chegando aos poucos na turma. Vamos lá, amores, começar a ativar o microfone para a gente conversar. O quê? Tudo conectado. Pode ver? Vamos dar mais 5 minutinhos, gente, de tolerância, para todo mundo ir entrando, para a gente começar, porque a gente vai começar por estágio, tá? Para a gente já acertar o nosso estágio, tá bom? Agora, liguem os microfones, bora falar. Boa noite, professora. Tá bom. Boa noite.
Hoje a gente vai falar de estágio, tá? A gente vai falar do protocolo do estágio, tá bom, meus amores? Para a gente saber se a gente vai precisar de mais alguma aula teórica, tá? Porque eu preciso saber até onde vocês sabem, né? Até onde vocês estão lembrando do conteúdo, qual é a bagagem que vocês têm para a gente poder ir para o estágio, tá? Eu queria saber aqui nesse momento na aula, para vocês falarem o que vocês se lembram de OSP3, né? De odontologia social e preventiva. Não sei como é que foi se vocês vieram de outra instituição, ou se tiveram no semestre passado, não me lembro se foi comigo, né? Até onde nós ficamos, tá? O que vocês lembram? Então, professora, eu vou falar, tá me ouvindo? Pode falar, meu amor, tô ouvindo, tô esperando. Eu sou aluno da manhã, na verdade eu era da manhã no semestre passado, né? E aí a gente teve as aulas, aí depois passou a ser online. Mas o que eu lembro, assim, é só mesmo da utilização de EPIs, da importância que tinha, né? Que naquele tempo já, eu acho que agora já mudou, né? Muita coisa já mudou, mas naquele tempo eu lembro dos EPIs, da importância de usar antes de entrar na clínica, da questão da esterilização dos materiais que a gente vai utilizar. Vagamente essas coisas que eu lembro, assim, tipo, não teve nenhuma prática, não chegou a ter Entendi. prática, porque teve a pandemia, né? E aí foi só Sim. online mesmo. Aí eu lembro de alguns assuntos que eram sobre restauração, essas coisas Isso. assim. Sobre tratamento restaurador traumático, a indicação do Isso, selante. isso mesmo. E aí eu não sei como o pessoal da noite, né, se eles tiveram alguma coisa, porque a noite ela... Porque o SP3 no semestre passado fui eu que dei, né? Ah, sim, sim, sim. Bora lá, gente. Quem era do terceiro à noite, bora lá. Professora, Pode falar. eu tenho uma dúvida em relação à saúde pública. Normalmente, assim, não Estágio tem... em saúde pública, diga. Não, a saúde coletiva, na verdade, outra matéria. Hum, Não tem sim. prática não, né? Ou tem, normalmente? Tem o quê, meu amor? Prática? Tem alguma prática? Não, saúde coletiva não tem prática. É só teoria mesmo, né? Questão de SUS, princípios do SUS, né? Sim, alguém pode falar um pouquinho mais sobre o que foi visto, né? Porque, assim, se a gente ainda tiver muito cru, se a gente tiver poucas lembranças, pouco acúmulo de conhecimentos, lembrar, né? Se a gente ainda tiver um pouquinho cru nisso, a gente não tem problema nenhum. A gente pode rever, né? A gente pode fazer mais uma aula, umas duas aulas para a gente estar recordando, porque o importante é a gente adentrar a clínica, né? Sabendo o que a gente vai fazer, tá? Não ficarmos igual umas baratinhas tontas lá dentro sem saber o que a gente vai fazer, tá bom? Então, a gente vai aproveitar essa aula agora
para a gente falar um pouco sobre o protocolo e eu vou logo relembrando algumas coisas com vocês com relação ao funcionamento da clínica, quais são os componentes, tá bom, meus amores? E aí vocês vão ver, essa dúvida com relação à saúde coletiva é muito comum nas turmas. Todos vocês fazem essa confusão, isso é normal, tá? Isso aí não é de uma turma a outra, isso aí são todas as turmas que fazem, tá? Porque, infelizmente, elas são muito parecidas. Odontologia social e preventiva, saúde coletiva, estágio de saúde pública, elas são muito parecidas, tá? Então, é muito comum se fazer essa confusão, tá bom? Só que, no final das contas, o que se compreende é que elas se complementam. É exatamente por isso que elas se confundem, tá? Porque elas são muito complementares. Elas não existem isoladas, elas só existem uma com a outra. Tá bom? Então, Professora, boa noite. oi. Eu não sei se é só para mim, mas o seu áudio está como se tivesse uma coisa assim bem longe, como se a senhora estivesse bem longe do seu microfone, alguma coisa assim. Está no máximo, né? Está no máximo. O microfone está bem próximo da minha boca. Tem alguma outra pessoa e quando eu falo, ele aparece aqui no máximo. Ou deve ser a sala que a senhora está muito grande, alguma coisa assim que sempre acontece quando fica assim. A minha pequena. Para mim, eu tenho essa mesma impressão. Tanto é que a voz da Maria aparece bem próxima, bem... A tua também. Aí a da professora tá bem baixa e tá como se estivesse longe, sabe? Uma coisa Sim. longe. Bom, eu vou mexer aqui sei lá, nesse negocinho aqui que tem. Oh, Deus! Senhor! Dá-lhe nela, mãe dela. Está aumentando, eu vejo isso está aumentando. Estou mexendo. O problema é que com a plataforma Zoom, ela dá um tilt nos outros. Melhorou? Veja se melhorou o áudio. Não, professora, eu continuo a mesma coisa. Sabe que a professora Karen ela estava dando aula para gente de fone. Ela tirou e ficou melhor. Se a senhora tiver de fone, a senhora pode experimentar sem o fone. É porque aí, se eu tirar o fone, eu não consigo ouvi-los, porque nessa sala que eu estou, o áudio do computador é baixo. Ah. Eu estou conseguindo ouvir bem o áudio dela, não tem nenhum problema não no meu. Pois é, tem alguns que não escutam, sempre é assim nas turmas. Então, bora lá, nós já somos 15 pessoas, né? Eu acho que já dá para a gente continuar, não é? Bora começar o conteúdo? Tá? Vamos lá. Já são 17 minutos passados, acho que já deu uma tolerância legal, tá bom? Bora começar, né? Quem é? Elton, tá horrível, tá terrível o quê? O áudio? Elton, fala comigo no bate-papo. Isso, tá terrível o áudio mesmo, tá muito ruim. Acesse cnemus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e pronto. Bora. Vai seguir. Aqui, então, Elton, desde a semana passada pode ser o seu áudio, porque os outros colegas não estão reclamando desde a semana passada, tá bom? As aulas estão complicadas, então eu acho que você pode verificar. Não, mas não é da sua aula, da outra professora, que começou desde
das últimas aulas, não foi da sua, tá? Das outras professoras também está dando esse problema na internet, mas eu acho porque todo mundo está usando na mesma hora. E aí algumas faculdades já voltaram também, ficou sobrecarregado de novo o sistema, entendeu? Porque, assim, nas outras turmas também tem isso, mas aí alguns escutam bem e outros não. Então, há que se entender que pode não ser o recurso daqui, né? Pode ser a transmissão, pode ser alguma coisa assim da internet de quem está usando, tá? Então, vamos lá. Com relação a tem muitos colegas que já cursaram estágio em saúde pública, né? Em outra instituição, sendo que na outra instituição ela era uma disciplina eminentemente teórica, né? E aqui, na ESA+, o estágio em saúde pública é uma disciplina eminentemente prática. No entanto, o momento em que nós estamos passando preconiza que a gente tome muito mais cuidado do que anteriormente, né? Então, primeiramente, a gente precisa tomar posse, a gente precisa tomar conhecimento dos novos protocolos que estão sendo adotados com relação à biossegurança nas clínicas da ESA+, tá bom? Sem contar que o estágio em saúde pública, ele é considerado a parte prática da saúde coletiva e da odontologia social e preventiva 3, tá bom? Então, é a partir dessa disciplina que o aluno começa a ter contato, então, com os instrumentais, porque na OSP3, quem fez a OSP3, começou a ver raspagem, começou a ver indicação do selante, começou a ver o tratamento restaurador traumático, né? A indicação do flúor, como é que é o funcionamento do flúor, né? Quais são as propriedades do flúor, tá? E quando a gente faz essas práticas, a gente faz nos modelos, né? Nos manequins, não é isso? A gente compra aqueles manequins e faz. No estágio em saúde pública, é quando, propriamente dito, o acadêmico vai tornar a parte teórica desse aprendizado em prática, tá? Só que a gente está diante, né, de um período muito específico e atípico no mundo, né, que preconiza tanto que a gente adote, que a gente conheça os novos protocolos, quanto o próprio fato do distanciamento, né, do ensino aprendizado, tanto da lacuna que foi forçosamente instalada, né, perante o processo de ensino-aprendizagem. Então, é salutar que façamos uma recapitulação de alguns conteúdos teóricos para que a gente adentre a clínica de maneira mais segura, tá bom? Então, aqui, nesse momento, a gente vai falar, né, de como vai ser o nosso estágio, como vão ser as nossas práticas, né? Vou passar para vocês como é que estão sendo os novos protocolos, como é que a gente está fazendo agora, o que está preconizando na faculdade, e nós vamos tirar algumas dúvidas, tá? Se nós sentirmos que a gente precisa de mais uma aula teórica, eu peço um link na plataforma para a gente fazer mais uma aula teórica de saúde pública, tá bom? Não quero que vocês fiquem preocupados, porque o conteúdo de saúde coletiva, vocês vão sempre perceber que ele vai estar dentro do estágio em saúde pública, tá bom? Vamos lá? Tudo bem. Tudo bem? Então, bora. Protocolo de biossegurança na clínica odontológica da ESA+. O mundo tem chamado, né, de rota de transmissão e controles na prática odontológica, né? Ou seja, entender como é que é essa rota de transmissão e adotar práticas de controle, tá? Estratégias de controle dentro da nossa prática profissional, tá bom? Então, por que se monta, né? É imprescindível que vocês saibam, né? É muito importante que vocês saibam que sempre houve um protocolo de segurança aqui na ESA+, de biossegurança, tá? Sempre houve, tá? Não é de agora. Então, antes, eu gostaria que vocês pudessem me dizer quem é que já teve experiência de entrar na clínica, na ESA+. Quem já entrou na clínica? Quem já teve contato com a clínica? Eu acho que todo mundo, porque nós tivemos aula ontem, na clínica. Foi? Tá, e como é que foi adentrar a clínica? Legal, a gente teve Vocês tiveram aula de quê? de oclusão, lá na clínica de oclusão. E aí? Foi bacana, a gente teve que se paramentar, né, para poder entrar na clínica. Foi bem legal.
entrado fora dos tempos de Covid? Ninguém? Então tá, então bora lá. Com o objetivo de assegurar uma assistência odontológica segura a todos os pacientes atendidos na clínica ESA+, elaboramos normas e rotinas, né, que deverão ser observadas e seguidas para minimizar os riscos ocupacionais a que estão expostos alunos, docentes e funcionários. Tá bom? Então, a adoção de protocolo, ela é imprescindível para que a gente mantenha uma rotina de organização, de biossegurança, né, de desinfecção, né, do local, de esterilização de materiais, tá bom? No entanto, tá, nós vamos, né, dentro desses protocolos, a gente vai inserir algumas outras diferenças que foram adotadas mediante o Covid, tá? Então, as atividades normativas, as atividades normativas indicam e precisam ser cumpridas, tá? De maneira geral. Então, os alunos devem trabalhar em dupla. Alguém sempre me pergunta, não pode ser trio? Não, não pode ser trio, tá? O trabalho na faculdade de odontologia, ele é em dupla, tá bom? Alguém pode me dizer por que a gente atende em dupla? Porque, na verdade, um ajuda o outro. Agora, a matéria de ontem, eles deram a opção para a gente de ser alguns fazerem trio, para um do trio ser o paciente. Como está tendo a dificuldade de trazer um paciente para a ESA+, por conta do coronavírus mesmo, então eles deram a opção, quem não puder trazer um paciente de fora, formar um trio para um do trio ser o paciente. Tá bom. E aí, olha só, porém, cada um deverá atender um paciente por clínica. Então, se a gente fizer trio, você vai atender uma vez, aí na próxima semana é o colega, na outra semana é o colega, e tu vais atender novamente na semana 4. Tá? Porque só pode ser um paciente por dupla. Antes da Covid, a gente atendia quantos pacientes a dupla desse conta. Tá? Se a dupla desse conta de atender 3, 4, 5, 6, 8, 10 mil, a dupla atenderia. Mas hoje nós não podemos. Tá? Por causa da necessidade de desinfecção, de sanitização. Tá bom? No início do atendimento, a dupla deverá checar se o equipamento está funcionando corretamente. Caso haja algum defeito ou faltando peças, deverá ser comunicado imediatamente ao professor responsável pela disciplina. E aqui a gente vai começar a nossa recapitulação, né? Vocês já deram ergonomia? É nesse semestre que vocês estão dando com a rola? Ergonomia a gente deu no semestre passado com a senhora. Terceiro comigo, né? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o microfone daqui, tá? Porque vocês estão reclamando muito. E... Vocês conseguem escutar agora? Quem está reclamando do áudio agora melhorou? Mário. Sim, professora. Tá melhor. Você, Mário. Para mim continua ok, professora. Tudo bem. Então vamos lá. Quando a gente viu a disciplina de ergonomia, eu falei com vocês sobre como quais são os equipamentos, né? O que faz parte de dentro do consultório. A gente falou sobre sala de espera, a gente falou sobre a questão do escritório dentro do consultório, né? A gente falou sobre a cadeira, qual é a parte do consultório que pertence ao paciente, qual é a parte do consultório que pertence ao cirurgião, né? Qual é a parte do consultório que pertence ao auxiliar. Não foi isso que a gente conversou? Lembram disso? Então, quando vocês entram no consultório, nas clínicas, o que vocês precisam verificar? Né? Checar se os equipamentos estão funcionando. O que precisa verificar?
você chegasse para trabalhar agora no box, o que, que você iria verificar? Como é que você testa o funcionamento dos equipamentos? Verificar se os equipamentos estão funcionando. Sim, e é isso que você tem que fazer. Mas como é que você faz a checagem dos equipamentos? Testando. Sim, testando. Como é que se testa? Vamos lá, a gente vai para a prática. Então, a gente tem que elucidar as nossas questões aqui para a gente ir para a prática. Vamos lá. Qual é a composição do consultório? O que contém no consultório quando a gente entra? Os boxes agora são um sim ou não, né? Falando nisso, Maria, é preciso dividir a turma, né? Eu acho que já me mandaste a divisão da turma. Não me lembro. Tanta gente, tá? Tem que mandar a divisão da turma, tá bom? Pra gente fazer uma clínica A e clínica B, tá? Então, olha só. A gente precisa ter em mente o que a gente, quando a gente chega no box, com o que a gente se depara? A gente se depara com 2 mochos, uma cadeira odontológica, refletor, cuspideira, equipo, não é isso? Lixeira de pedal, tá? Lixeira de pedal, o que mais? Nós temos uma pia, não é isso? São esses os equipamentos, né? Que fazem parte do box, tá? E aí, o que você precisa conferir? Como é que se dá o funcionamento das turbinas de alta rotação? Tiago, infelizmente pode ser a sua internet, querido, porque melhorou o áudio para todo mundo, tá bom? Estou falando o mais forte possível, mais pausado. Vamos lá. Como é que se dá o funcionamento das canetas de alta rotação? Como é que é o acionamento da caneta? Quem fala? Bora. Acho que quase ninguém vai saber responder a pergunta, professora, porque acho que quase ninguém teve contato direto ainda com a cadeira. É isso, né? Pelo menos eu É não isso que eu tive. quero. É isso que eu quero. Eu quero que vocês digam que vocês não sabem, porque eu não posso ficar esperando que vocês saibam. Olha só, como é que eu posso responsabilizá-los pelo teste se vocês não sabem testar, certo? Então, quando a gente entrar na clínica odontológica, a gente vai, então, estando paramentados, vocês vão trazer o material de vocês, vão escolher o box de vocês, né? Nós vamos começar a testar. Para começar, a gente precisa verificar se o equipo está ligado, tá? Tem um interruptorzinho nas cadeiras, na frente, na direção do pé do paciente, em que você liga a cadeira odontológica, tá? E aí, os controles aqui na ExaMais, eles são controles de pedal, eles não são manuais, tá? Eles são controles nos pés. Então, você vai testar se a cadeira está subindo, está descendo, se a cadeira está deitando e está levantando, tá bom? Esse acionamento da cadeira, ele é elétrico, tá bom? Ele é feito pela parte elétrica, tá? Ao pegar da cadeira, você tem a cuspideira, tá? Você testa logo o refletor, ligou o refletor. Equipe que não estiver funcionando o refletor, não adianta vocês ficarem, porque o dentista precisa de iluminação, tá bom? Para verificação correta da cavidade oral, tá? Então, você já testa o refletor e a cadeira, porque é a parte elétrica. Você liga a cuspideira para ver se ela está saindo água, se está descendo, se não está entupido, tá bom? Aí começa a segunda parte da testagem, que é testar o equipo. O equipo é aquela bancada onde a gente coloca o kit clínico, onde tem a seringa tríplice, onde você tem a espera da caneta de alta rotação, a caneta de baixa rotação e uma outra espera que é para colocar o aparelho de ultrassom, tá? Que é o cavitador ultrassom, tá bom? E aí você então vai testar aquela saída lá. Naquelas mangueiras precisa sair água e ar. Esse ar, ele sai através do enchimento do compressor, tá bom? Então, antes de vocês posicionarem o paciente, por que a gente precisa testar, Maíra? Poxa, tu é muito chata, acaba com isso. Sabe por que tu precisa testar? Porque vai que tu paramenta o teu paciente todinho, teu paciente senta na cadeira, tá tudo lindo, maravilhoso, quando tu vai testar, não tá funcionando o teu equipo. Entendeu? Tu já contaminaste aquele equipo. Então, é melhor tu verificares se está funcionando, porque se não tiver, a gente muda logo para um outro box,
né? Para que você possa, então, desenvolver o seu trabalho, tudo bem? É isso que vocês vão testar, certo? Vocês precisam verificar a pia, tá? Do lavabo lá do box que vocês escolherem. Eu tenho uma coisa para conversar com vocês que vai passando mais lá para frente do slide, a gente vai chegar, mas eu vou logo falar, tá? Por favor, lavagem de instrumental é lavagem no expurgo. Não se lava instrumental dentro da clínica, gente, tá? O instrumental, ele não é recomendado, ele não é para ser lavado dentro da clínica. Dentro da clínica, aquela pia que tem lá, ela é apenas para você adicionar água aos materiais que você precisa para atingir ponto, para você atingir a presa do material do tipo gesso, do tipo alginato, certo? Para você lavar as suas mãos, tá? Para você lavar algum equipamento, caneta, alguma coisa que tenha caído no chão. Mas o lavabo do consultório, seja da clínica da Examar, seja de qualquer clínica que vocês cheguem a trabalhar, ou do consultório de vocês, quando vocês forem projetar, lembrando-se das aulas de ergonomia, vocês têm que fazer dentro da área de expurgo, porque o ambiente do consultório ele já é iminentemente contaminado, certo? Então, se vocês lavarem aqueles instrumentais ali, vocês estão produzindo mais aerossóis, vocês estão pulverizando mais ainda as colônias de bactérias e possivelmente de Covid, tá bom? Então, usou o instrumental, usou o material, recolhe ele junto com o plástico da bancada que vocês estão usando e vão se dirigir para o expurgo, para fazer a desencrostamento do material, tá? Que é utilizar materiais desencrostantes ou a escovinha para lavar, tá? Com sabão, com detergente que tem lá, tá bom? E de lá vocês vão fazer a secagem, envelopamento e levar para a esterilização, tudo bem? Não me façam lavagem de material de alginato e gesso na clínica, porque entope as pias. Existe na clínica daqui de baixo, na clínica grande, um local somente para a gente fazer essa lavagem, para a gente bater o gesso, para a gente cortar gesso, tá bom? Então, invasou o molde do paciente, né, no alginato, leva lá para a sala de gesso, embora fazer o gesso lá. Por quê? Porque aquela sala ela foi preparada, o ralo dela foi preparado para receber o gesso, diferente das nossas pias da clínica. Então, é possível que vocês cheguem no box e as pias estejam entupidas, porque os colegas não têm esse cuidado, tá bom? Que eu estou orientando vocês para que tenham. Tudo bem? A dupla será responsável pelo equipamento durante seu atendimento. Qualquer dano ou falta de peças, por falta de cuidado no manuseio, os mesmos serão responsabilizados. Nenhum discente poderá permanecer em atendimento na clínica sem a presença do professor, tá? Então, se o professor não estiver na clínica, não atendam o paciente, tá bom? Porque vocês não têm respaldo técnico, vocês não têm como justificar. Se algo acontecer, vocês não têm como justificar, porque o professor vai dizer que ele não estava lá na clínica e que ele não pode julgar, ele não pode defender vocês. Ele não viu, tá? Ele não estava lá. E será disponibilizada sempre uma semana antes da clínica uma lista para que sejam agendados os pacientes a serem atendidos. Pacientes que não estejam inscritos só serão atendidos caso haja pacientes faltantes. Isso aqui a gente está falando em tempos regulares, né? Onde a gente tem uma demanda que a gente pode atender, né? Vários pacientes. No nosso caso, como a gente vai atender um paciente por dupla, né? Então fica difícil essa questão. Eu acho que a gente vai ter mesmo que cada um organizar o seu paciente. Se vocês vão trazer parente, se vocês vão trazer alguém da comunidade de vocês, né? Que vocês já tenham marcado. Eu quero deixar dito que a primeira clínica é um atendendo ao outro, tá? Na primeira clínica a gente ainda não vai atender ninguém de fora, tá? A gente não vai atender um ao outro, tá bom? Então, em meados do mês de março de 2020, todos nós fomos tomados de surpresa com a necessidade de suspender as aulas presenciais no Estado. Então, isso foi no mundo, no país, no Estado, né, na nossa cidade. Seguindo as orientações da OMS e do Ministério da Saúde, como medida emergencial de enfrentamento à pandemia. E pouco conhecida, elas trouxe rapidamente pelo mundo, contaminando e matando milhares de pessoas. Em meio ao medo, insegurança, perdas e esperança em voltar ao normal, o ensino à distância precisou ser criado e mantido por tempo prolongado, né? A portaria 3820 das EMAS instituiu, então, esse ambiente virtual para que a gente estivesse trocando experiências e conhecimentos, tá bom?
Então, como a gente ainda está diante de toda essa insegurança e toda a incerteza, né, a tentativa de manter, a gente tem estudado vários protocolos no mundo inteiro, tá? Então, é importante deixar frisado que não existe um protocolo 100% correto, 100%, como é que a gente diz, 100% eficiente e eficaz, tá? O mundo inteiro está tentando se adaptar. A cada tempo, a cada dia, a gente descobre, né, uma nova resistência do vírus, uma nova mutação do vírus. Atualmente, vocês devem estar acompanhando como é que ele está se comportando no nosso estado, né? Ele já está numa manifestação em que ele já está atingindo mais crianças que ele não atingia, né? Então, mediante todas essas mudanças, é que a gente precisa cada vez mais se unir, né? Estarmos imbuídos todos, instituição, professores, alunos, colaboradores e família, que a gente esteja, né, imbuído do mesmo objetivo, que é dar continuidade ao nosso campo de conhecimento, sim, né? Mas adotando sim os protocolos e respeitando esses protocolos, para que a gente possa salvaguardar a nossa saúde e a nossa vida, assim como a do nosso paciente e nossos familiares. Tudo bem? Então, mediante essa nova configuração... Oi, alguém quer falar? Mediante essa nova configuração, algumas medidas foram adotadas, né? Algumas outras mudanças tiveram que ser feitas. Então, foram instalados purificadores de ar, alguns exaustores, foi mudado o sistema de filtragem, né? Os boxes individualizados, hoje em dia a gente tem boxe sim, boxe não. Essa é a nossa grande dificuldade atualmente, né? De colocá-los todos na prática. Infelizmente, a gente está tendo que fazer isso, atender um paciente hoje, agrupa, aí na próxima semana atende outro. Por quê? Porque o risco de contaminação é muito alto, gente. Tá? Muito embora a gente saiba da importância da prática, né, para o processo de ensino-aprendizagem, a gente não pode deixar de levar em consideração que nós estamos, sim, nos expondo, né, ao risco, tá bom? Então, quando vocês chegarem na cadeira de vocês, no box de vocês, é imprescindível que vocês façam, né, o envolvimento de todas essas partes aqui com papel filmito, tá bom? Perdão. Os botões manuais de acionamento. Aqui nas AMAs, as cadeiras elas são acionadas pelo pé, tá? Desculpa. As alças dos refletores, os encostos de cabeça. A gente já fazia isso. Lembra que vocês usavam aquela capinha plástica? Muitos mandaram fazer aquela capinha? Foi? De cadeira? Tá? Então, a gente está usando aquele rolo de papel filme de PVC ou saco plástico para fazer o envolvimento dessas partes, tá? O encosto do mocho, as canetas de alta rotação, o corpo da seringa tríplice, as pontas da unidade de sucção, que é o sugador, tá? As superfícies, como bancadas e os carrinhos auxiliares, devem ser cobertas por campos descartáveis e impermeáveis. Eu oriento que vocês usem o babador, tá? Então, na hora que vocês forem cobrir o equipo, aquela bancadinha, vocês colocam o babador, porque dali mesmo vocês já retiram ele para levar para o escuro, tá bom? E como ele tem uma face plástica, então ele é impermeável. Tudo bem? Então, vocês vão verificar, né, como vocês já puderam verificar, que tem álcool 70 na entrada das clínicas e nas salas de aula dos laboratórios. A estrutura de esterilização, aquilo que eu estou falando para vocês, né, deve levar os materiais, principalmente na clínica grande. A colocação das lixeiras, com sem tampa, mas com controle de pé para descartáveis de material contaminado. A desinfecção da clínica e equipamentos como cadeiras e mangueiras. Tá? Então, se dá pela limpeza e remoção das sujidades das superfícies inanimadas, por meio de meios mecânicos, né? A fricção, né? Às vezes, aqui ainda não é realidade, mas estão estudando, acho que vocês já devem ter até visto aqueles totens de raios ultravioleta e violeta, né, que têm se tornado eficazes de debelar o vírus, tá? E os químicos que são os semeantes. Tá? Limpar e descontaminar as superfícies são atitudes básicas, mas fundamentais para o controle da disseminação de infecções. Aí eu vou perguntar para vocês uma coisa. Vocês têm acompanhado, alguém teve a curiosidade
de pesquisar sobre o número de contaminações de cirurgiões dentistas? Não, professora. Não Não. pesquisei. Não pesquisaram. Então, pesquisem. Vocês vão verificar, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal de falar. O número de cirurgiões dentistas contaminados, mediante outras categorias, e aí eu não estou falando, claro, que as pessoas que estavam no front, né? Poxa, porque aí é uma estatística furada, tá? Mas nós, cirurgiões dentistas, tivemos uma alta taxa de contaminação. Nós tivemos um baixo índice de contaminação. Fomos contaminados? Fomos. Mas no nosso ambiente de trabalho, nos nossos consultórios, nós tivemos uma baixa notificação de casos. Por que será? Quem pode se arriscar? Porque o dentista, na área da saúde, é um dos que mais se protege. Mesmo antes do coronavírus, o dentista sempre está todo paramentado, né, para poder fazer o atendimento. Exatamente. Essa que é a resposta, tá? Antes da Covid, quando a gente vai no oftalmologista, o oftalmologista usa gorro, máscara e luva? Não. Não. Não, professora. E quem usa óculos aqui, ou quem já fez, ou quem sabe que não precisa de usar óculos, já fez pelo menos o exame. E vocês já verificaram que em algumas partes, né, em alguns momentos do exame, o oftalmologista fica cara a cara com o paciente, né? Ele fica bem próximo da gente. Quando ele vai fazer a mensuração da pressão intraocular, por exemplo, nós colocamos o nosso rosto naquele equipamento e ele fica frente a frente, respiração com o paciente, né? Então, nós somos uma categoria que já utilizávamos os EPIs, porque a nossa prática, a nossa lida real é com aerossóis. O cirurgião dentista está num ambiente infecto contagioso o tempo inteiro, utilizando a caneta de alta rotação quase todo dia, e se ele passar 4 horas no consultório, pelo menos 3 horas ele passa usando a caneta de alta rotação, que é o equipamento que maior produz aerossóis dentro do consultório. Entendeu? Então, para nós, muitas coisas não mudaram. É claro que nós ficamos muito mais alertas. A gente adotou o uso do capote descartável, que a gente usava só o jaleco branco, né? A gente adotou o face shield, né? Para usar uma barreira a mais, né? Mas que nós já usávamos as máscaras, o gorro, a luva, o propé, a gente já usava. Não é verdade? Tá? Aqui, não é que vocês não precisam, como é que eu digo? Vocês não precisam, anotar, isso aqui não é questão de prova nem nada, tá? Eu só trouxe isso aqui para que a gente possa fazer uma comparação, tá bom? Então, é o tipo de sanitizante, né, que a gente está usando. E qual é o nível dele de ação, tá? Qual é o tipo de aplicação, vantagens e desvantagens, tá bom? Só para vocês saberem. Então, o que a gente mais usa é o álcool 70 e o cloruro de sódio, que tem média ação de desinfecção, tá? Mediante a Covid, foi-se muito adotado o ácido peracético, tá? E o quaternário de amônia. Só que o quaternário de amônia, ele é praticamente irreal, porque ele é muito caro, tá? Para ser utilizado nos consultórios, tá? Então, a gente tem ficado até aqui o ácido peracético, tá bom? A aplicabilidade deles, né? Tá aqui o álcool 70, a gente faz a fricção em 3 etapas, intercalado por tempo de secagem natural, totalizando 10 minutos, né? Então, limpa, espera volatilizar, aí passa de novo uma segunda vez e uma terceira etapa, tá? Aqui boa, né, que é o hipoclorito de sódio, a gente faz a aplicação na superfície de 2 a 5 minutos. A gente pega um pano ou um papel toalha, faz a aplicação do hipoclorito, deixa ele agir por 2 a 5 minutos e retira novamente com papel toalha seco, tá? O ácido peracético, a aplicação na superfície por tempo indicado pelo fabricante. Cada fabricante tem um tempo indicado lá, tá? E o quaternário de amônia, 10 minutos, remover com pano papel descartável. Qual é a vantagem de cada um? Vantagem do álcool. Fácil aplicação, compatível com artigos metálicos, superfícies e tubetes anestésicos, tá? O hipoclorito também tem ação rápida, né? Indicado para superfícies e artigos metálicos, não metálicos e materiais termossensíveis.
A gente não pode usar hipoclorito no metal, nos nossos instrumentais, por exemplo, assim como o ácido peracético, tá? As desvantagens está aqui, é que o álcool ele volatiliza, ele é inativo perante as matérias orgânicas, então não adianta. A gente, eu vou pegar uma alavanca que eu acabei de fazer uma exodontia, aí eu vou passar o álcool 70 nela, não adianta, porque ele tem matéria orgânica, tá bom? Ele só promove a asepsia, ele não promove a antisepsia, tá bom? Que boa, né? O hipoclorito ele é instável, ele é corrosivo, ele é inativo, ele é inativado por matérias orgânicas e provoca irritação na pele e mucosa, tá? O ácido peracético é instável, corrosivo para alguns metais e tem um forte cheiro, tá bom? Tudo bem até aqui? Não precisa vocês decorarem isso, tá? É só nível de conhecimento mesmo, tá bom? Aqui a gente precisa aprender, a gente precisa trabalhar, tá? A gente precisa falar. Que foi adotado. Então, antigamente a gente sempre soube que isso existia, mas muitas das vezes a gente negligenciava na tentativa de fazer uma asepsia mais veloz, né, na troca de paciente, a gente acabava não levando isso muito em consideração. Então, é importante que se leve em consideração que existem três graus de direcionamento para a limpeza, a desinfecção da superfície do ambiente clínico. O primeiro é que você tem que fazer da área menos contaminada para mais contaminada, isso é até matemático, tá? Se eu passo o meu papel toalha com álcool 70, por exemplo, no ambiente que está mais contaminado, eu vou esfregar ele levando para onde está menos contaminado? Ora, por favor, é claro que eu estou levando contaminação para o ambiente que não está. Então, matematicamente, eu pego a desinfecção do ambiente que é menos contaminado para a área que é mais contaminada. Tá certo? Então, levando em consideração nível de contaminação dentro do consultório, onde está a maior contaminação? Onde está a área de maior contaminação? É a área onde fica a cadeira? Qual? Esterilização? Não. Na pia de lavar a mão? Cuspideira. Os locais, as áreas mais infectadas do consultório, do box, né? Do consultório onde a gente atende. É a cuspideira e a caneta de alta rotação. Certo? Então, vamos supor que a gente vai limpar a nossa caneta de alta rotação. Primeiro que ela tem que ser autoclavada, certo? Tem que ser autoclavada, limpou ela, né? Lavou, lubrificou. Não esqueçam de lubrificar a caneta de vocês, amores, para vocês terem, para ela durar, tá? Para não estragar o rolamento dela. Então, acabou de atender. Lavou, secou, lubrificou, envelopou, autoclavou. Certo? Aí vai atender o paciente, contaminou. Então, vamos supor, atendi meu paciente, né? Como é que eu vou limpar? A minha caneta ainda está ali na borrachinha dela, no lugar do equipe. Como é que você vai limpar? Por onde você começa a limpar? Levando-se em consideração que a gente limpa da área menos contaminada para mais contaminada. Deixa eu mostrar uma foto. Cadê? Não é aqui. Bora pensar junto. Repita a pergunta, professora. Eu tô com a minha caneta bem aqui, ó. Tríplice, seringa tríplice, caneta de alta, caneta de baixa, ultrassom, o cavitador ultrassom. Aqui é a borracha. Aí eu atendi meu paciente aqui, fiz uma restauração nele e voltei a tríplice, a alta, a baixa, que eu fiz acabamento, né? E usei o cavitador ultrassônico porque ele tinha taco. Fiz uma raspagem nele. Tá bom? Como é que eu vou limpar isso aqui? Partindo-se do pressuposto que eu devo limpar primeiro da área menos contaminada para mais contaminada. O que é mais contaminado? Aqui, onde eu estou com a minha seringa tríplice que foi para dentro da boca do meu paciente.
aqui onde eu estou com a minha caneta alta que foi para dentro da boca do meu paciente, ou a mangueira que só encostou aqui na perna do paciente? As canetas de esquerda para direita. Não, preste atenção. O que eu estou falando é que você vai limpar um por um. Você vai limpar a seringa tríplice, você vai limpar a caneta de alta, você vai limpar a caneta de baixa, você vai limpar o ultrassom. Mas você vai limpar um por um. Quando eu for limpar a minha caneta de alta, eu vou limpar da borracha para a caneta, porque a borracha é menos contaminada do que a caneta. Eu não posso pegar o meu papel toalha embebido de álcool, passar da caneta para a borracha, porque aqui é mais contaminado do que aqui. Isso aqui, essa ponta onde eu coloco a minha caneta, ela vai para dentro da boca do paciente. Certo? Agora eu entendi a pergunta, sim. Entendeu agora? Tá? Então, a gente sempre vai limpar do lugar que é menos contaminado para o mais contaminado. Tá bom? Ou, a gente tá de cima para baixo, quando você tiver essa necessidade, de dentro para fora. Então, olha só. Aqui você tá aqui a cadeira lá, você vai chegar. Então, você vai limpar primeiro a alça do refletor, né? Limpou a alça, que é onde a gente toca, a alça do refletor. Aí depois tu vai limpar a cadeira. Bom, levando-se em consideração que eu devo limpar do lugar menos contaminado para o mais contaminado, eu tenho que limpar daqui, né, para cá. Porque aqui o encosto de cabeça, encosto de tronco e de braço está super contaminado, porque está perto dos aerossóis, onde o paciente cospe, da cuspideira, né? Então, eu limpo a cadeira, depois eu limpo o mocho, né? A superfície do carrinho, tá bom? Carrinho ou carrinho é aquele... Me lembra a vocês quando chegarem em cirurgia? Vocês vão usar uma mesinha auxiliar para vocês colocarem os equipamentos de cirurgia, que o aparato é muito grande, não dá aqui. Eu vou operar só aqui. De arrancar dentro só para alavanca. Né? Então, eu usava aqui. Agora, a gente usa aí o carrinho auxiliar. E, por último, você vai limpar aqui e a cuspideira. Tá? Porque são os ambientes mais contaminados do consultório. Tudo bem, meus amores? Tá? Uma coisa que vai ficar, uma coisa que mudou. Tá? Uma das coisas que mudou. O escovório, ele não está funcionando. Ele está suspenso. Tá bom? Por quê? A área de escovório é uma área em que a gente faz a fixação da escovação, né? E faz o despejamento, não é isso? O cuspe do paciente, não é isso? Então, a gente, por motivo de Covid, por atender um protocolo de biossegurança, minimizar, a gente está inutilizando o escovódromo, ele está interditado, tá bom? E a escovação, ela está sendo feita na cadeira. A gente está evitando fazer a profilaxia com a caneta de baixa rotação. Então, quando a gente for atender nosso paciente, ou vocês compram a escova descartável, uma escovinha baratinha para vocês ensinarem a escovação para o paciente de vocês na cadeira, tá? Ou se vocês já conhecerem o paciente, vocês podem pedir para ele levar a escova dele. Eu gosto muito de dizer para o meu paciente trazer a escova, porque eu já dou uma avaliada no tipo de escova que ele usa. Eu já começo a minha orientação partindo daí. Entendeu? Eu já começo daí. Tá tudo bem? E a gente adotou agora, antes se fazia muito apenas antes das cirurgias, tanto na periodontia quanto na cirurgia na clínica de pele, tá? Mas agora está se usando o colutório, que é o bochecho de clorexidina 12% em todas as clínicas. Então, aqui na frente a gente já vai ver, você vai pegar o paciente lá na frente e quando ele for adentrar a clínica, você já vai servindo com um copinho de café com o colutório de clorexidina. Tá bom? Então, na prática clínica do estar em saúde pública, é importante a gente lembrar que todo paciente que nos procura tem um problema para resolver. E que nós não vamos resolver de imediato. A nossa clínica, gente, nós só estamos no 4º semestre. Nós não temos ainda habilidade, aptidão, nós não temos capacidade ainda, não temos conhecimento, nós ainda não temos técnica operatória para a gente resolver o problema do paciente. Ah, não, vou aqui, vou abrir, estou vendo que tem uma cárie aqui, vou abrir, a gente ainda não sabe operar, né? No entanto, a gente tem que ser resoluto.
A gente tem sim que saber clinicar, a gente tem que saber diagnosticar, a gente tem que saber para onde a gente vai encaminhar o nosso paciente, tudo bem? Então, a clínica de estágio em saúde pública, ela objetiva a orientação da saúde bucal e o encaminhamento desse paciente para as especialidades. Tá bom? Tá claro o nosso objetivo? Sim. Então tá. Existe uma preparação prévia do aluno, né, para adentrar a clínica, tá? Então, olhem só. Trajar roupa branca. Bora parar logo aqui. Trajar roupa branca. É roupa branca. Tá? Oi. Pode ter tracinho, pode ter desenho, pode ter bichinho, né? As meninas que gostam, pode ter. Mas a roupa é branca. Por baixo do jaleco, a gente tem que enxergar branco. Isso não é exigência do professor, isso não é chatice do professor, isso é uma exigência do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária e do Ministério da Educação. Nós estamos sujeitos a qualquer momento a sofrermos uma fiscalização, né? Então, se porventura hoje eu deixo a Débora entrar, ou a Maria entrar na clínica, porque, poxa, professora, eu não tive tempo de ir em casa, aí eu deixo ela entrar de calça jeans, e eu sofro uma fiscalização, eu sou demitida na hora, entendeu? Porque não pode, porque é preceito, tudo bem? É uma exigência da vigilância sanitária, assim como vocês nunca vão ver, né, um caminhão regular de frigorífico, onde os entregadores, aqueles carregadores de carnes, eles têm que estar de branco. Eles estão todos cheios de sangue, mas eles têm que estar de branco. Assim nós, a gente pode estar lavado de sangue na clínica, mas a gente tem que estar de branco. Tá bom? Então, roupas brancas. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, esperem rapidinho. Oi. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, sobre as calças. Tá? As calças, gente, não necessariamente, tá? Eu gostaria que vocês evitassem as calças stretch, tá? Aquelas calças que têm rasgados, aquelas calças que são muito finas, né? Porque a gente não pode perder de vista que a gente está adentrando um ambiente altamente contaminado e que nós lidamos com materiais perfuro-cortantes, né? E que quanto maiores forem as barreiras físicas que a gente estiver usando, menores são os nossos riscos de nós sofrermos acidentes ocupacionais. Tudo bem? Então, não fiquem achando, poxa, porque essa professora é chata, a minha calça é tão bonita, eu comprei uma calça bonita, mas ela tem, né, aqueles rasgados. Eu adoro calças stretch, eu adoro. Mas só que não dá para adentrar na clínica com ela. Porque nós estamos paramentados de jaleco, de capote descartável, de gorro pro pé, mas o meu joelho, lá no meu joelho, está rasgado, né? E aí eu estou manuseando lá um instrumental na boca do paciente e esse instrumental acha de cair exatamente no lugar onde não está sendo coberto pela calça, pelo jaleco e pelo capote. Olha lá. Adiantou a gente estar todo paramentado? Não. Não é verdade? Maíra, mas quer dizer, esse material pode cair, se for uma calça jeans inteira, sem buraco, pode. Mas ele vai se deparar com a primeira barreira física, que é o tecido. Ele não vai cair direto na tua epiderme. Tudo bem, meninos e meninas? Estamos conversados? Sim. Tá? Jaleco branco, tá? Somente os professores e os monitores podem estar de jaleco de outras cores. Para fácil identificação, para que vocês possam me enxergar na clínica, tá? Então, os meus jalecos são brancos. Eu só uso quando eu estou na pediatria, que eu uso um jaleco verdinho, e quando eu estou na horta, que o meu jaleco é preto. Mas fora isso, os meus jalecos são brancos. Então, a gente vai estar todo mundo igual, tá? Com relação aos sapatos, sapato fechado, de preferência tênis ou sapatilhas meninas, tá bom? Por favor,
Não me venham de saltinho com os dedinhos para fora. Tá? Sapato de clínica é sapato fechado. Pode ser croque, pode ser babuche, pode ser o que vocês encontrarem. Só não pode ser sapato aberto. Não pode sandália. Tá bom? Eu sei que as meninas estão fazendo uma cara torta do lado de lá porque elas não querem colocar na câmera. Mas, por favor, quem tiver objeção, fale agora. Eu vou explicar. Professora, mas eu vou estar de propé. Você sabe qual é o princípio do propé? Alguém pode me dizer qual é o princípio do propé? Qual é a função? Em que momento a gente coloca o propé? Não trazer contaminação de fora para dentro da clínica? Exatamente. E onde a gente coloca o propé? Na porta da clínica, Isso. né? Então, se eu coloco o propé para evitar que eu traga a contaminação de fora para dentro, eu estou preocupada com a parte de baixo do sapato. O propé cobre a parte de cima toda? Não. Não. Ele até sai do nosso pé, né? Ainda fica doidão saindo do nosso pé, né? E além do mais, ele é uma película bem fininha. Se cair uma alavanca no teu pé e tu tiver de sandália aberta com o propé, vai furar ou não vai? O peito do teu pé, o dorso do pé. Se cair na tua unha, tu tá com sandália aberta. Quando tu estiver manuseando a carpule, estiver lá na parte de dentística que tu precisar anestesiar teu paciente, tu tá com a carpule, pá, cai no teu pé. Ele vai encontrar alguma barreira física para perfurar? Não. Mas se tu tiver de meia, sapatilha ou meia e tênis, a primeira coisa que ele vai ter que furar é o tênis, segundo a meia, para então atingir tua epiderme. A gente já reduziu em 90% o risco de contrair o HIV. A cada barreira a gente diminui 30% o risco. Compreenderam? Que a tia Maíra não é chata? Sim. Tá bom? Então, sapato fechado. Tá? Ao entrarem na clínica, deverão estar com gorro, pantufa, máscara, capote descartável e face shield. Aqui, quando vocês estiverem atendendo uns aos outros, não vai ser exigido o face shield. Mas quando a gente estiver atendendo o público de fora, é recomendável que vocês atendam, tá bom? Que vocês estejam com o face shield, tanto o operador quanto o auxiliar, tá bom? Porque a gente conversa um com o outro, vocês estão sabendo um da vida do outro, é claro, né? Olha, poxa, fulano de tal não teve, fulano de tal teve, a mãe, o pai, o tio. Mas do nosso paciente de fora, a gente não tem tantas informações assim. Tá bom? Os mesmos só deverão ser retirados ao sair da clínica e não ao término do atendimento. Então, aqueles que ficam voando, aluno que fica, professor, eu vou só lanchar lá fora. Você vai tirar todo o seu equipamento. E quando você entrar de novo na clínica, você vai usar outro equipamento. Tá bom? Porque saiu da clínica com equipamento, você contamina o ambiente com o que está dentro da clínica. E voltou da rua para dentro da clínica, você contamina a clínica com o que você trouxe daqui de fora. Tudo bem? Os alunos que não tiverem pacientes não deverão ficar... Os alunos que não tiverem pacientes deverão ficar fora da clínica. Aluno sem paciente não fica dentro da clínica. Tá bom? A não ser que queira, escolha uma dupla para ficar observando. Agora, ficar num box, um batendo foto com o outro, um brincando com o outro, não vou deixar porque não é permitido. Tudo bem? Só deverão ser levados para a clínica os materiais que são utilizados na clínica. As maletas de vocês, né? Os instrumentais, os equipamentos que vocês vão usar no atendimento. Então, pasta, bolsa, sacola, isso tudo vocês deixem no armário de vocês. Tudo bem? Porque a gente visa diminuir, né, o traslado de micro-organismos. E devam estar sempre preparados com material previamente. Promover a desinfecção da cadeira e refletor, colocar as barreiras de proteção nos equipamentos conforme as normas de biossegurança estudadas. Tá bom? Aqui,
era uma recomendação que a gente fazia antes, acionar a seringa de ar por 30 segundos na cuspideira. Não façam mais isso, tá? Eu coloquei aqui porque às vezes você pode ter algum colega que tenha tido experiência, né, de ter vivenciado isso com algum dentista, com algum colega, mas aqui em tempos de Covid a gente não está fazendo, tá? Porque a gente pegava a seringa tríplice e jogava um pouquinho na cuspideira para tirar o resto de sujo, de sangue que ainda pudesse ter de um outro paciente. Mas agora, se a gente fizer isso, a gente está pulverizando o Covid, se ele estiver ali, tá bom? Então, posicionar a caneta de baixa e alta rotação e sugador no equipamento, dispor na mesa clínica somente o instrumental e material necessário para o atendimento do paciente, previamente esterilizados e ainda embalados, preparar os EPIs para o atendimento do paciente, luva, gorro, máscara, capote, descartável e óculos de proteção para o paciente de vocês. Aí, estar de posse já de canetas, formulários, agendas e materiais não clínicos. Esses materiais devem ficar fora do campo operatório, para não servirem de fonte de contaminação. Tá? Então, aqui a gente vai conversar uma coisa bem importante, que é o preenchimento da ficha clínica, né? O momento da anamnese. Nós vamos ter 2 momentos. Na verdade, 3 momentos. Eu sempre chamo de 3 momentos. O primeiro momento é quando a gente faz o acolhimento do paciente, né? Que é quando a gente vai até o paciente e a gente acolhe o nosso paciente, né? A gente vai pegar ele, se identifica, oi, bom dia, eu sou fulano de tal, né? E tal. Aí você vai trazer esse paciente junto com você para dentro da clínica, tá? Aí você vai dispor para ele material de paramentação, né? E tudo. E aí, que horas são, gente? Nós já acabamos uma aula, não é isso? 7h40? A gente vai, já está quase acabando aqui esse estágio. E aí nós temos o segundo momento, que é a anamnese. Nesse momento é que a gente vai preencher o formulário, tá? Vocês vão coletar os dados, as informações desse paciente. Então, nesse momento, vocês ainda não vão estar com as luvas de procedimento, tá? Comprem uma prancheta para vocês, para ficar mais fácil de vocês escreverem em cima da perna, tá? De vocês preencherem. E aí a gente vai passar, então, para o exame clínico propriamente dito. Aí o que acontece? Aqui é um momento bem crítico. Por quê? Porque nesse momento eu tenho que calçar as luvas, né? Pegar o meu instrumentário que está estéreo e colocar dentro da boca do paciente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que preencher o odontograma. Não é isso? Eu tenho, então, que pegar a caneta, eu vou olhar lá, eu olhei aqui que o elemento 14, ele está com uma lesão de cárie na face oclusal. Aí eu vou marcar no odontograma. Como é que eu vou fazer isso se eu já estou de luva? Aí vocês vão ter a sobreluva. É aquela luva do tio da lanchonete, aquela transparente. Certo? Ou, o que eu fazia com a minha dupla era assim. Quando chegava essa parte do preenchimento do odontograma, quando era o meu paciente, eu dizia para ela, Júlia, o sobrenome dela é Abud, eu dizia, Abud, marca aí de vermelho a face oclusal, a face ocluso distal do elemento 14, porque ele tem uma lesão de classe 2. Tá? E aí eu dizia para ela preencher, quer dizer, eu estava lá com a minha mão com a luva na boca do paciente, mas eu não pegava mais na caneta. Então eu não contaminava a minha caneta e muito menos eu contaminava a minha luva e o meu material estéril que estava dentro da boca do paciente. Entenderam, meus amores? Sim, professor. Sim. Então tá aqui, ó. Tá? Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha, as pontas. Tá vendo a mangueira? Vocês vão limpar daqui para cá. Pega essa mangueira e limpa daqui para cá. Daqui para cá. Tudo bem? Aqui vocês vão colocar a caneta de alta, a caneta de baixa. Tá? E quando precisar do cavetador, ele vem aqui. Então, é assim que vai funcionar. Você vai lá, acabei de falar. Vai apanhar o paciente, se identifica, coloca nele os EPIs. Aí você vai servir para ele o colutório, vai dizer para ele, seu Raimundo, o senhor vai bochechar isso aqui durante uns 2, 3 minutos, aí você já conduz, né? Já está sendo conduzido lá para sua cadeira, e vai tirar a máscara só na sua cadeira. Quando você já tiver de face shield, quando você já tiver todo paramentadinho lá, né? Tudo organizadinho, ele tira a máscara e você dá para ele o bochecho.
Aí ele vai bochechar por uns 2 ou 3 minutos, depois ele vai jogar fora na cuspideira. Tá bom? Nunca se esqueçam de pedir para ele assinar o termo de consentimento livre esclarecido, tá bom? Você dá logo para ele assinar lá. Ou você pode dar logo antes, ou você pode não se esquecer de dar assim que você coletar os dados dele. Tá bom? Respeitar os princípios básicos para a realização da anamnese, ouvir o paciente, evite distrações e interrupções, sempre com ética e respeito, tá? Vocês estão aprendendo a serem dentistas, então aprendam no melhor modo, tá bom? Organizar e registrar as informações de modo que seja compreensível para todos que manuseiem o prontuário. Lembre-se que ele é um documento e poderá ser utilizado em pesquisas futuras. Outra coisa, o prontuário não sai daqui da clínica, tá? Então, cada dupla vai providenciar uma pasta, identificar com uma etiquetinha quem é a dupla, né? Maiara e Maraísa, Odo 4NA, né? ESA mais, boxe 15. Ah, vocês escolheram o boxe de vocês, é esse boxe, tá bom? Então, preencheu tudinho, tudo que vocês forem fazendo na fichinha, vocês vão anotar na fichinha, eu vou dar o visto no final, vocês dão a ciência do visto, e aí a gente guarda na pastinha que vai ficar dentro da clínica, tá bom? Porque esse é documento. Em tempos de Covid, a gente está adotando esse questionário, tá? Então, com o paciente de vocês de fora, vocês vão ter que aplicar esse questionário, tá? Esteve em contato com alguém com diagnóstico de Covid? Esteve em contato com alguém que teve febre ou problemas respiratórios? Você teve febre nos últimos 5 dias ou nos últimos 15 dias? Né? Você teve tosse seca? Está com dificuldade para respirar? Sentiu alguma... Ou seja, você vai fazer a sondagem desse paciente, né? Quando você estiver fazendo a anamnese dele, se você se deparar com algum sintoma positivo desse paciente, você não vai intervir, você não vai prosseguir no exame, tá bom? Que é para minimizar os riscos de contaminação, tá bom? Aqui, encaminhar para o escovão, no momento não está mais fazendo, tá? Então, bora lá. Reconduzir o paciente, né, para o box, vai realizar a profilaxia. Aqui a gente já disse que não está mais fazendo profilaxia com a escova de Robson e baixa rotação, a gente está fazendo a escovação manual, tá? E preenchimento do odontograma. Lembram de como é que é preenchido o odontograma? Alguém lembra aqui? Usando a sobreluva. Sim, tá, usando a sobreluva. Mas como é que é o preenchimento? Alguém se lembra do odontograma, que é isso aqui? Alguém viu isso aqui? Todos viram? Ninguém viu? Como é que estão? Não lembram, né? Se viram, não lembram. Então, na nossa primeira clínica... Para marcar os dentes é fácil. Tá? É isso aqui. Marcar os dentes e as faces dos dentes. Então, na nossa primeira clínica, a gente vai fazer uma revisão de preenchimento de odontograma. Tá bom? Porque isso aqui é imprescindível. Vocês não podem passar para frente sem saber isso. Porque a vida de vocês vai ser isso. Quando vocês estiverem no consultório de vocês, vocês vão ter que fazer o planejamento do paciente de vocês, o que vocês fizeram e o que vocês vão fazer. Então, é assim que se preenche. Quando você encaminhar um paciente de você para um outro colega, ou que você receber de um outro colega, você vai receber assim. Isso é uma linguagem universal na odontologia. Eu falo assim com o russo, falo assim com o italiano, falo assim com o coreano. Eu posso não saber coreano, mas eu mando um paciente para ele só com odontograma. Certo? Então, é preciso saber. Tá bom? Então, a gente preenche de vermelho o que precisa fazer e a gente preenche de azul o que já foi feito. Tá? Antes de liberar o paciente, você vai ter que chamar o professor ou o monitor para fazer a avaliação dos procedimentos que você fez. Tá? E encaminhamento às clínicas especializadas, se for necessário. Você vai anotar o que você fez na ficha clínica do paciente, para o professor assinar e dar a nota do dia. Se não for assinado, o aluno ficará sem nota. Posteriormente, a ficha ficará na clínica, já falei. Os pacientes que apresentarem necessidade de retorno, os alunos deverão avisar ao professor e deixar marcado na lista.
Tudo bem? Como é que é o nosso processo avaliativo? Vocês são avaliados pela assiduidade e pontualidade na clínica, né? A chamada, eu vou fazer uma chamadinha para saber quem está lá. Mas é muito importante a apresentação pessoal do aluno, né? A organização do material, a ética e a responsabilidade no atendimento e o preenchimento da ficha clínica. Esses são os itens que vocês serão avaliados na prática. E aprendam, porque é isso que vocês vão ser avaliados em todas as clínicas. Tá bom? Tanto os procedimentos, o passo a passo operatório do que vocês estiverem fazendo, quanto essas outras questões. Tá? Então, é mais ou menos assim. Após a anotação dos procedimentos realizados, levar para o professor assinar. Então, vocês vão datar, vão dizer qual foi a data que foi feito, o que vocês fizeram naquela data, vocês vão ter me chamado ou chamado o monitor, se tiver monitor. Eu vou assinar, vou dar o visto de ok, e você assina. Olha nós aqui. Olha como é que nós estamos. Tá? Vocês estão aqui, muito ansiosos para chegar nesse momento, não é? Ou não? Não quer? Sim, professor. Estão loucos para chegar nesse momento, né? Mas nunca se esqueçam que aqui mora o objetivo de vocês. Tá? Então, eu vou encerrar a aula de hoje, de estágio, vou primeiro dar a chance de vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Ficou alguma dúvida com relação ao protocolo? Não, professora, eu queria saber sobre a lista de materiais para levar para a clínica no dia da aula prática. Materiais. O material que vocês vão ter que levar para a aula prática é o kit clínico. Vocês vão ter que estar com todos os EPIs, tá? Vão ter que ter os EPIs, tem que ter sugador, porque eu tenho que fazer demonstração para vocês. Dá 5 quilos. Alô? Oi, quem está falando? Pode continuar, professora. Tá? Então, vocês vão trazer o kit clínico, a bandeja, espelho, pinça e sonda, ou explorador, não sei o que vocês compraram, tá? Vão ter que ter algodão, né? Aquele rolete de algodão, o que mais? Eu não vou exigir que vocês tenham ainda o kit acadêmico, porque eu sei que é um item caro. Quem já tiver, leva. Quem não tiver, não precisa ficar desesperado, tá? E aí, essa vai ser a nossa primeira clínica. Depois, a gente vai começar a fazer raspagem no manequim, tá? A gente vai ter uma aula de selante, para vocês saberem fazer o selante. A gente vai rever a indicação do selante, a indicação do flúor. Tudo bem, meus amores? Tá respondido? Tudo bem. Tudo bem. Ah, entendi. Tudo bem. Então tá. Deixa eu só ver aqui o negócio rapidinho. E aí, Zé? Na hora da aula. Tô indo para casa, tô assistindo uma aula. Então, olha só. Eu gostaria de falar para vocês da grande felicidade que é esse momento para mim também, tá? Eu fui acadêmica, né, e é um momento em que a gente espera, a gente quando faz área da saúde, a gente quer muito usar branco, né? A gente quer isso porque isso é muito legal, eu dou muito valor para isso, né? Eu valorizo muito isso porque nós somos diferentes na sociedade em que a gente vive, né? Nós somos diferenciados, não tem jeito, tá? Nós somos agraciados por Deus, pelos nossos pais ou por nós mesmos que trabalhamos e pagamos a nossa faculdade, né? E eu gostaria de dizer para vocês que é uma felicidade mútua. Assim como vocês estão ansiosos para adentrar em clínica, eu também fico ansiosa de adentrar com vocês. Porque cada descoberta, cada sorriso de vocês, cada curiosidade que é desvendada, né, é uma grande chance da gente ser feliz junto. Tá bom? Então, eu quero dar para vocês os parabéns, né? Sejam bem-vindos à prática da odontologia. Sejam responsáveis e compromissados com a ética profissional. Compromissem-se com os pacientes de vocês e com vocês mesmos. Não percam de vista que nós estamos num momento único no nosso mundo, na nossa geração. Nós devemos ser os sobreviventes dessa era para a gente contar como foi, né? Nós somos história já, né? Nós somos sobreviventes, queremos continuar sobrevivendo, tá bom?
E então que vocês venham para as aulas práticas, né, encorajados e seguros, para que a gente não faça, a gente não corra nenhum risco maior do que a gente já está exposto, tá bom? Então, a nossa próxima aula, a gente já vai ter que ter a turma dividida, tá bom? Você já vem com as duplas divididas, pode ser? Sim. Pode. Tá? A representante é a Maria, é isso? Isso. Não manda Isso, professora. Tá. Então, tá. Então, você já divide a turma, e aí eu vou conversar com a Maria, no privado para a gente decidir como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Porque vocês já vão estar aqui na prática, né? Vocês preferem que seja o primeiro horário, a nossa prática? Eu vou conversar com a Maria e a Maria passa para vocês, pode ser? Sim. Pode sim, professora. Professora, então semana que vem a gente já vai ter aula prática, certo? Pois é, eu vou conversar com a Maria para saber como é que nós vamos fazer, tá bom? Porque a gente tem um conteúdo de saúde coletiva, tá? Aí o que acontece? Tá bom. Vocês vão estar na prática, na saúde, no estágio e na plataforma no EAD. Então, eu vou conversar com a Maria de que maneira que nós vamos equacionar isso, tá bom? O que eu sugiro? Em vez de vocês fazerem, por exemplo, a turma A vai vir na quarta que vem. Vamos supor, um exemplo. A turma A vem na quarta que vem. Aí, para fazer os 2 horários de estágio. Aí, a turma B vem na próxima quarta. O que eu pensei? Eu pensei que a gente pode fazer assim. Nessa semana que vem, a gente faz prática de estágio. Pá, vem as 2 turmas. No primeiro horário, turma A. Nos primeiros 2 horários, turma A. Segundo 2 horários, turma B. Ok. A gente mata nosso leão. Quando for na próxima semana, a gente faz as aulas de saúde coletiva. E na próxima semana, eu acho que já dá para a gente atender alguém de fora, porque vocês já atenderam um ao outro. Eu quero que vocês saibam atender um ao outro para vocês poderem atender um paciente de fora. Porque como é que vocês vão trazer um paciente de fora que vocês ainda não sabem preencher o odontograma? Como é que tu vai orientar esse paciente? O que vocês acham? É isso que eu vou conversar com a Maria. Professora, é melhor mesmo. É porque a gente não tem melhor? experiência, como a gente estava ali falando, a gente foi ontem para a clínica a primeira vez, pelo menos a minha foi a primeira vez, eu nunca tinha entrado lá, então é melhor mesmo a gente ter essa experiência com a gente mesmo e posteriormente a gente leva um paciente. Também concordo. Concordo. Eu acho que assim fica bem produtivo para vocês, tá? Porque nós estamos tendo impasse com relação à aula de saúde coletiva no sábado, né? Porque ainda estão tendo muitas reposições das outras disciplinas, então ainda tem muitas turmas que estão sem horário. Eu acho, pelo que a Maria me falou, é muito difícil para a turma de vocês, porque vocês trabalham, por isso que é um turno noturno, porque as pessoas trabalham. E tem gente que trabalha no sábado ainda, né? Então, eu acho que assim nós equacionaríamos os conteúdos, né? Vocês teriam essa experiência do estágio, vocês vão pegar a mão de odontologia do estágio, e aí vocês não vão ficar também atrasados com saúde coletiva, e vocês vão ver que a saúde coletiva vai estar dentro do estágio. Vocês vão praticar dentro do estágio. Entendeu? Sim, professora. Sim. Sim, tá ótimo. Então, a Maria vai só se responsabilizar de pegar uma lista, né? Vocês concordando pra gente fazer isso, porque eu tenho que passar para a coordenação. A gente não pode fazer nada aleatoriamente, tá, meus amores? A gente tem que conversar com a coordenação, tá? Então, eu vou passar isso, porque eu acho que fica bom. Vem todos vocês, aí atende todo mundo naquela semana. Aí, na próxima, a gente faz saúde coletiva, trabalha bastante conteúdos, faz revisão, e aí a gente entra na próxima clínica. Aí vem todo mundo, né? Primeiro horário turma A, segundo horário turma B. Ou vocês podem mesmo se inverter, né? Quer dizer que toda vez eu vou sair tarde, então essa semana a turma A é primeiro, na próxima turma... E vocês vão fazendo, aí atingindo a equidade. Ótimo, professora. Eu acho excelente a ideia. Né? É verdade. Sim. Eu acho que fica bem legal, tá? Eu acho que a gente vai conseguir avançar bem legal aí, tá bom? Então, bora encerrar aqui nosso estágio para a gente falar um pouco de saúde coletiva.
tá? Eu vou fechar para a gente sair para ir para outra aula. Bora entrar na outra sala, amor, porque eu tenho que gravar na nuvem a aula. Tá ok, professora. Tá bom? Beijo, espero Ok. vocês, amor. Beijo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.